Questão 8, TEC 2023, prova teórica, falando de amiloidose, que é uma sensação na prova do TEC, né? Porque está tendo muita publicação de amiloidose e está caindo bastante amiloidose nos últimos anos. Vamos lembrar um pouquinho desse tema para voltar à questão. Amiloidose, causa mais comum de mióclise restritiva. Lembrando lá, pessoal, disfunção diastólica tipo 3, onda E sobre onda A maior do que 2, tá? Então, isso é amiloidose. Isso é miocardite restritiva, que o principal é a amiloidose, tá? Acomete preferencialmente homens acima de 40 anos. Atenção a esse perfil epidemiológico que eles cobram na prova do TEC, tá? Acomete preferencialmente homens maiores de 40 anos. Há dois principais tipos que você vai lembrar na prova do TEC. A forma ATTR e a forma AL. Forma ATTR e a forma AL. São as duas principais causas de amiloidose cardíaca. É nisso que vai ser colocado sempre as questões para você. E aí você vai ter alguns fenótipos mais para uma ou mais para outra, tá? Lembrando, todas cursam com ICEFEP, uma IC de fração preservada. Lembrando que na fase final ela pode ter ICEFER, mas no início é ICEFEP, tá? E pode ter alguns chamados red flags, né? Que você vai ficar atento para ser justamente a amiloidose. A forma L geralmente cursa com neuropatia periférica, proteinúria, macroglossia e síndrome do túnel do carpo. A forma TTR, geralmente, ela tem uma situação que é mais neuropatia periférica, e a forma TTR, que chama selvagem, que é wild type, ela tem ruptura espontânea do tendão do bíceps, chamado sinal de Popeye. Então, esses são os red flags que você tem nas formas AL, a TTR e a TTR selvagem, tá? Isso você tem que ficar atento para a prova, porque são chamados red flags para você suspeitar que tenha o paciente amiloidose cardíaca. ICEFET em idosos, homens idosos acima de 65 anos. Intolerância a IECA, BRA e beta-bloqueador. BAV inexplicado. Sinal do Popeye, ruptura do tendão do bíceps. Macroglossia, muito característico de amiloidose cardíaca, tá? Voltemos agora à questão. O que é correto afirmar em relação ao diagnóstico de amiloidose cardíaca? Letra A. A biópsia deve ser sempre endomiocárdica. A biópsia deve ser sempre endomiocárdica. Falso, né? Porque você pode ter acometimento no tecido conjuntivo e fazer também a biópsia. Por isso, ela é falsa, tá? Outra situação. Não necessariamente você vai fazer a biópsia para confirmar a amiloidose cardíaca. Você tem fluxogramas que você possui e que você pode fazer o diagnóstico de uma forma ou outra forma sem a biópsia. Então, por isso, ela vai ser falsa. B. A cintilografia com marcador ósseo, que substitui a biópsia, deve ser sempre o primeiro exame a ser realizado? Falso também. Vamos ter os fluxogramas que mostram, que você pode ver a questão da avaliação urinária, da avaliação hematológica. Então, não necessariamente você vai ter a cintilografia com marcador ósseo com o primeiro exame. E lembrando que você vai fazer antes outros exames de imagem cardiovasculares, ecocardiograma, ressonância magnética. A cintilografia não é o primeiro exame. Lembrando que o eco, ele vai mostrar para você dilatação do átrio esquerdo, aumento da espessura do septo interatrial, padrão diastólico de disfunção tipo 3, onda E sobre A maior do que 2, e o apical sparing no strain, tá? Então, antes da cintilografia, você vai ter justamente outros exames da parte da imagem cardiovascular. C. Os tipos mais comuns de amiloidose são de cadeia leve e apolipoproteína A. O pessoal quer tirar onda com vocês, né? A apolipoproteína A não tem nada a ver com isso. É outra situação aí, é da questão dos lipídios. Então, falso. Macroglossia e púrpura perorbitária pode estar presente na amiloidose cadeias leves. Muita gente ficou preocupada com isso aqui, púrpura, mas justamente está descrito isso no Brown, tá? Então, por isso foi a questão um pouquinho mais difícil, mas está presente na forma AL, por isso é verdadeiro, tá? A cintilografia com tecnésio confirma o diagnóstico de amiloidose por depósito de transtirretina. Aqui muita gente marcou essa, só que qual é o problema? Não é que ela confirma o diagnóstico, ela aumenta a chance do diagnóstico.
mas confirma é muito forte, tá? Confirma, deve sempre, são verbos e advérbios que são ruins na prova do TEC, porque geralmente é muito difícil você ter algo desse tipo para você marcar essa questão. Então, tanto a letra E quanto a letra A, dessa forma que você faz a prova, era difícil você marcar, porque ela estava sendo algo extremamente categórico, né, enfático. Quando está enfático demais, é difícil você marcar. Então, ela não vai confirmar, ela vai aumentar a chance de diagnóstico da forma TTR. E na letra A, a biópsia deve ser sempre endomiocárdica. É falso, porque em alguns casos você não vai para a biópsia, né? E em alguns momentos também você pode ter acometimentos em outros tecidos que também vai aparecer lá a questão do vermelho do Congo, tá? Então, por isso é falso. Então, melhor resposta, letra D, macroglossia e púrpura podem estar presentes na amiloidose de cadeias leves. Isso aí é a melhor resposta. Não é uma questão fácil, mas daria para você responder com o conhecimento adquirido.